Vamos continuar com alguém de esquerda. Eribaldo Maia. O sujeito estreou o programa aqui sexta-feira. Foi um sucesso. Fenomenal. Eribaldo Maia, chega mais. Bom dia, tudo bem? Olá, Mauro. Olá, pessoal do Manhã Brasil. Bom dia, bom dia. Muito bom estar aqui de novo. Bom dia. Bom, Eri, você estreou sexta-feira um programa aqui no canal Jones Manuel, né? Dialética do Pop, fazendo uma crítica do filme Emília Pérez. Eu não assisti o filme ainda, mas assisti sua crítica, cara, amei. Gostei demais do programa, tá fazendo sucesso. Olha, deixa me ver aqui agora, neste instante, quanto tá. Eu acho que estava beirando, estava acima já do... Vamos ver aqui quantas visualizações já teve, gente. Tá aqui, ó. 18 mil visualizações. Vai superar 20 mil visualizações. Um sucesso. Um sucesso. O Rafael dizendo, não assista esse filme. Não, assistam, né? Para pelo menos partilharem da mesma decepção. Antes de falar do filme, eu queria te ouvir sobre o filme. Tá? Queria te ouvir, cara. Vamos fazer pelo menos assim, uma palhinha do que foi esse programa que você apresentou. Você prefere começar... Vamos começar pelo filme? Já fala do filme para nós, já que entramos eu acho que a ideia um pouco do Dialética do Pop é falar de assuntos do momento desse mainstream cultural, né? E a partir disso, aproveitar como desculpa para a gente falar de filosofia, né? Então, nada melhor do que falar de filosofia a partir desses exemplos. E Emília Pérez estava no hype, né? Tava, querendo ou não, é o filme mais falado do ano, por bem ou por mal. E, assim, eu entendo porque o filme tem tanto apelo nas premiações internacionais, porque a visão europeia, a visão estadunidense e conservadora de certas pautas aparece no filme, por exemplo, da pauta trans, da pauta sobre a questão dos latino-americanos. Então, essas pautas aparecem de modo conservador. E eu acho que o problema do filme não é tanto, ainda que isso seja um problema, né? A questão da falta de representatividade dos mexicanos, que os mexicanos sentiram, ainda que isso seja um problema, mas a forma como aborda tudo isso. Né? Então, aborda com uma ignorância absurda, reduz o México a um país de narcotráfico, de tomado por milícias, por corrupção, como se os Estados Unidos fosse, sei lá, ou a Europa fosse o berço da civilização do mundo, né? Só acontece coisas boas naqueles lugares. E pior de tudo, né? O filme tem no centro a questão da pauta, da experiência de vida de uma pessoa trans, e é um filme extremamente transfóbico. Então, além disso, o filme é feio, o filme é ruim, é um musical que as músicas são ruins, você não gosta das músicas, você não vai gostar das músicas. Então, isso faz o filme ser muito ruim. O arco da história também eu não curti, não achei muito bom. E é muito compreensível porque os mexicanos, latino-americanos não gostaram do filme, porque as pessoas trans, muitas estão reclamando. Porque é um filme que tudo que ele tem de bom, ele não desenvolve, e tudo que ele tem de ruim é extremamente ruim, é muito problemático. Então o filme se perde na própria história, né? Assim, claro, musical já não é um gênero que as pessoas amam, né? Não é um gênero muito bem quisto, a não ser para o estadunidense. Mas a forma como foi construído faz com que o filme seja bastante problemático. Bastante problemático. E é problemático cinematograficamente, assim. Eu nem sou especialista em cinema, né? Mas, pelo menos a mim, me pareceu um filme ruim de ver, ruim de assistir. As atuações são bem lamentáveis até, assim. Tirando uma exceção ou outra, as atuações são ruins. As cenas você fica constrangido em algumas cenas. Então, assim, não é um filme que... É isso, eu assisti porque a ideia era começar com um tema mais do hype, e aí eu tive que fazer esse sacrifício, né? De assistir. Mas eu fui assistir, assim, pensando assim, não é possível que o filme seja tão ruim assim, mas o filme é bem ruim mesmo. E incrível, né? O fato dele estar ganhando prêmio, ser cotado para o Oscar, né? Isso diz muito sobre o status da cultura mainstream, né? Artes e espetáculos mainstream hoje, né?
E especialmente esse ano de premiações, né? Esse ano de premiações, assim, eu tô tentando botar em dia alguns filmes que eu não assisti. Assisti ontem o Brutalista. E eu tô pensando, e toda vez que eu assisto um filme novo do Oscar, eu fico pensando o que é que tá acontecendo, assim, com as premiações, o que é que realmente tá acontecendo. Então, Você não Emília gostou do Pérez, Brutalista também? eu achei o filme muito superestimado, assim, eu achei bem mediano para ruim, além de que eu achei uma questão para além do filme, mas que é importante, é uma propaganda sionista, assim, o filme. Então, não me pegou muito, e olha que é um gênero que eu gosto muito, falsas biografias, né? E no caso de Emília Pérez, eu acho compreensível, e tanto o Brutalista quanto a Emília Pérez, eles têm uma coisa em comum, que é, eu acho compreensível porque essa indústria mainstream gosta e ama e está premiando. Né? De um lado, é aquela coisa de dizer, olha, tá vendo como nós somos inclusivos, nós estamos colocando latinos e pessoas trans e não sei o quê, na verdade, de uma maneira extremamente conservadora e até reacionária. E do outro lado, pegando a questão do momento, né, da geopolítica internacional, que é a questão do sionismo, do genocídio em Gaza e pautar isso pelo um viés sionista, né? Do jeito que o estadunidense gosta, né? Bota o Andy Brody, que é o cara que fez o Pianista, para passar por um judeu ali na questão da Segunda Guerra Mundial, e no meio disso joga um monte de propaganda sionista, e além de uma propaganda do American Dream e toda essa coisa que parece que estão querendo reabilitar pelo visto, né? Mas um filme bem mais pretensioso do que Emília Pérez, o Brutalista. É um filme que tem muitos elementos que você vai assistindo e você vai dizendo assim, caramba, agora vai entrar uma discussão muito massa, e não entra, ele abandona. Esteticamente é bonito, a arte é bonita, a fotografia é bonita, a trilha sonora é bonita, as imagens das construções são muito bonitas, mas é um filme que fica devendo muito, muito, muito mesmo. Ainda estou aqui, você viu? Assistir. O que achou? Dos que eu assisti, eu achei, inclusive, um dos melhores filmes do ano. Assim. Sem clubismo, mas já com clubismo, né? Não tem como, a gente é brasileiro. Mas sem clubismo é um filme, para mim, muito superior a Emília Pérez, o Brutalista, a outros filmes que têm aparecido como favoritos. Acho que ele e A Substância são os melhores filmes do ano que eu assisti. É um filme que você consegue, querendo ou não, entrar no drama da família, entrar no drama da personagem principal de Fernanda Torres. A atuação de Fernanda Torres é um negócio espetacular. E o bilionário do momento no Brasil, querendo ou não, é um cara muito talentoso para fazer filme, né? É isso, assim, não tem jeito. É verdade, é verdade. O que vai ser o Dialética do Pop? Bem, esse programa foi uma ideia ali onde eu, Jones e Maxwell trabalhou um pouco na ideia. A ideia era pensar questões da cultura e da filosofia, né? Usar da cultura para falar de filosofia. Porque muitas vezes o debate sobre filosofia parece como uma coisa muito abstrata, muito difícil, muito complexa, e é mesmo. Assim, se você for pegar a filosofia lá hardcore, pesada mesmo, das discussões, até se você for aprofundar, né, muitas vezes as pessoas têm contato com o pensamento marxista, mas fica mais naquela coisa, né? Porque o pensamento marxista, querendo ou não, ele tem uma instrumentalidade para a prática política que termina não reduzindo, mas termina abstraindo por questões pragmáticas esse elemento mais filosófico do pensamento de Marx, né? Que era um baita de um filósofo, né? E usar da cultura, principalmente da cultura mainstream, dessa cultura pop, do que está no hype, né? Então, em breve vai ter episódios sobre Ruptura, né? Sobre a série Ruptura, né? Que é a série do momento, uma das séries do momento. Então, usar desses exemplos que está no dia a dia da gente, né? Que a gente assiste, que a gente está acostumado a ver, que a gente está familiarizado, para falar de filosofia, faz com que a gente tenha uma capacidade de criar analogias para explicar conceitos, explicar categorias, explicar análises, entender diagnósticos sociais filosóficos, que muitas vezes, se você for, sei lá, para alta cultura, isso que se chama de alta cultura, né, entre aspas, ou se você for falar num jargão filosófico, você não consiga aprender ou distancie muitas das pessoas, né? Nisso,
querendo ou não, pelo menos eu, quando comecei a pensar no formato, eu fui muito inspirado pela minha própria trajetória, né? Eu estudo muitos autores ali da escola de Frankfurt, né? Dessa tradição que tenta pegar um pouco da leitura sobre a cultura, sobre a indústria cultural e esse tipo de debate, mas que, querendo ou não, esses autores ainda estavam muito enviesados por uma perspectiva europeia, né? Por uma perspectiva muito europeia, dessa cultura clássica, dessa cultura erudita, etc. Né? Então vem outro autor, né, que eu chamo ele de finado, né, já falecido, mas que está vivo, né, que é Zizek, e vai dizer assim, não, a melhor forma de elaborar a filosofia hoje é pela cultura que os europeus chamam de cultura vulgar, né, que é a cultura pop. O Batman, é o Kung Fu Panda, é a Disney, as músicas do mainstream, porque elas estão próximas das pessoas e elas refletem alguma coisa do nosso mundo, elas dizem algo do nosso mundo, mesmo que não seja uma crítica, mesmo que não seja uma produção em si crítica, mas elas dizem algo do nosso mundo. E aí é essa costura entre pegar o que é pop, o que é da indústria cultural e subverter em produto de análise filosófica, que é a ideia do dialética do pop, né? Tentar fazer uma formação filosófica a partir de elementos culturais que estão no nosso dia a dia, para tornar o filosófico, que é muito difícil, muito abstrato muitas vezes, impalpável. E isso faz muito parte do que eu entendo por filosofar, por fazer filosofia, que tem algumas pessoas, eu já vi isso inclusive em Twitter, etc., que diz, filosofia é uma coisa para pessoas esclarecidas, né? Para pessoas depois de um certo tempo de formação, pessoas distantes, requer um grau de erudição, de intelectualidade muito alto. É uma forma de ver, eu entendo que é uma forma de ver válida. Eu já acho o contrário, eu acho que filosofia está no nosso dia a dia de todo mundo, de todas as pessoas, né? É refletir sobre o nosso mundo, é pensar sobre a nossa existência, é questionar as leis, as normas explícitas e implícitas, e de certa forma todo mundo faz isso cotidianamente. Então acho que a dialética do pop é tentar mostrar um pouco isso, né? Legal. É do pop, não só da indústria cultural, mas do pop e do popular, né? Toda sexta-feira tem Dialética do Pop, segundo programa, na próxima sexta-feira agora. Eribaldo, deixa eu falar de um tema. Tem dois temas que eu gostaria de tratar contigo. Um eu falei bastante aqui no programa sobre este vídeo do Jones Manuel, tá você lá na foto, a agenda pós-moderna e a luta de classe no Brasil. Eu falei, se você puder ver só um vídeo no canal do Jones, assista esse vídeo. Né? Acho que esse é um vídeo crucial, né, para discutir a questão da pós-modernidade, das correntes pós-modernas, né, na filosofia, na política, e na abordagem da economia política, e versus, vamos dizer assim, o marxismo. Né? Achei muito relevante e, pelo que eu entendi, tua foto está lá porque você participou, você e ele conversaram sobre esse vídeo, né? Dá um plazinho, eu até mostrei um trechinho, fiquei encantado com esse vídeo do Jonas, realmente uma coisa assim, acho que pensando este canal como um canal que busca, além de agora com Manhã Brasil, e logo mais vão ter um programa noturno, trazer a notícia do dia com a informação e uma interpretação de esquerda, acho que então, nesse sentido, assim, um canal de agitação, como a gente dizia no passado, na visão leninista, é também e originalmente um canal de propaganda, né? Um canal que tenta mergulhar mais nos temas para construir um processo de formação das revolucionárias, dos revolucionários, dos ativistas e dos simpatizantes com a causa do socialismo e que buscam, né, orientar o nariz a partir do cenário ou da construção marxista. Então, fiquei muito impactado com esse vídeo, achei muito legal mesmo. Parabéns, você participou da discussão. Dá um plazinho para nós aí, o que foi a ideia de vocês para esse vídeo? Eu acho que é isso, o tema do pós-moderno, né? Sempre aparece, volta e meia. E eu sempre dizia que tem dois problemas nesse debate, né? Do pós-moderno. Que eu acho que Jones terminou colocando de uma maneira diferente da minha nesse vídeo.
Eu e Johnny já discutiu muito, assim, por exemplo, sobre Foucault. Inclusive, a gente já teve brigas homéricas sobre Foucault. Geralmente é um ponto de discordância que a gente sempre tem ali, é sobre os franceses e os autores da escola de Frankfurt. Mas é isso, um debate sempre que a gente aprende muito um com o outro. E eu acho que é isso. O problema do pós-moderno é um debate que sempre aparece nos meios marxistas, e eu acho que ele tem dois problemas. Um é o pós-moderno em si, esse chamado grupo de intelectuais ou de autores que são um guarda-chuva gigante e muito... se eles são ecléticos por natureza, esse guarda-chuva ele é mais pulverizado e heterogêneo do que a gente imagina. E isso gera uma dificuldade enorme de fazer uma análise do que são esses autores. Mas eles têm um problema sério, ao meu ver, né? Há um problema ali que é bastante acentuado e que os marxistas fazem uma análise bastante importante desse problema, mais geral. E um outro problema é que muitas vezes o debate sobre a internet, quando a gente entra na militância, que ouve falar nesse debate, a gente termina reduzindo o debate a coisas muito superficiais, que termina nos levando a um enviesamento da questão, que é algumas generalizações, alguns englobamentos de autores que não estão necessariamente junto dessas tradições, como, por exemplo, o próprio Foucault, que muitas vezes é colocado como pós-moderno. Eu acho que é inviável colocar Foucault como pós-moderno. Em uma série de questões que termina empobrecendo o debate e dificultando fazer o que os marxistas têm que fazer, que é o combate a correntes teóricas que não têm como perspectiva um horizonte revolucionário, ou que mesmo que tenha um horizonte... Isso muda, né, na filosofia ali, a partir dos anos 80, dos anos 70, se muda a questão do horizonte revolucionário para o que se chama de horizonte emancipatório, né? Então, na academia, se você não quiser ser, enfim, excomungado da academia, você troca o horizonte revolucionário para o horizonte emancipatório, que aí você meio que quer dizer a mesma coisa, só que de um jeito mais bonitinho para não ferir o ego acadêmico, né? Então, essa questão aparece, mas eu sempre aposto na complexificação, né? Não no sentido de tornar difícil, mas no sentido de mostrar para as pessoas que os debates são mais profundos do que meramente clichês ou palavras vazias, ou acusar todo mundo de pós-moderno, porque você termina perdendo a precisão das palavras, né? E uma coisa da filosofia é você ter precisão nas palavras, né? As palavras precisam ter precisão nas coisas, né? E esse debate começou com um trecho de uma live de João Carvalho, nosso querido João Carvalho, isso, colocando algumas críticas em relação ao pensamento pós-moderno e a Foucault. Eu faço uma resposta no meu canal sobre o vídeo de João, colocando algumas críticas à leitura de João, né? Obviamente, um debate respeitoso, tanto que não houve nenhum desgaste. E depois Jones faz uma espécie de ponderação em relação a esses debates, e que eu acho que o resultado do debate foi interessante, né? Teve outras pessoas que também participaram do debate, mas eu acho que termina estando aí. E um dos pontos centrais, ao meu ver, dessa questão é que, de um lado, você tem o pensamento marxista, que defende, que coloca algumas questões, como, por exemplo, a ideia de totalidade, a ideia de horizonte revolucionário, e principalmente, né, a ideia da crítica da economia política, né, como essa centralidade de nós encararmos o problema do capital de frente, enquanto o pensamento pós-moderno termina por, se não deliberadamente, mas consequentemente, fragmentando a crítica social a alguns aspectos que terminam por ofuscar ou, às vezes, até deixar de lado a questão do capital. E isso termina gerando uma dificuldade ou uma inviabilização de se pensar processos de superação das questões sociais e do próprio capitalismo em si, né? Então, você tem até um pós-moderno de esquerda, um pós-moderno que pensa um horizonte pós-capitalista, mas esse horizonte é frágil, carece de substância, como a gente diz aqui, né? Carece de substância política, né? O Tarcísio Rodrigues diz assim, ó, esse vídeo sobre pós-modernismo é muito bom. Crítica super acertada e pleno de referências. Passei uma meia hora anotando tudo depois de ver uma primeira vez. Não, de fato, tem um roteiro ali para você estudar a questão. Tem uma indicação ali, no mínimo 10 livros referenciais, se você quiser
navegar nesse universo. E me parece que esta é uma questão central, né, Eribaldo, no debate, que é o pós-modernismo abre mão, abdica, não tem esse horizonte revolucionário, né? A ideia da revolução, a ideia da superação do capitalismo, né, pelo sistema socialista, né, pelo projeto socialista, não aparece no horizonte pós-moderno. Né? É isso, né? Às vezes até aparece alguma ideia de emancipação, né? Alguma ideia de como libertar os seres humanos daqueles bloqueios que a sociedade produz, e aí você vai fazer alguma crítica social a partir disso, que é essa tradição pós-moderna de esquerda. O grande problema, mesmo nessas tradições pós-modernas de esquerda, é que você carece de uma crítica que dê conta de um projeto político consistente. Então você termina caindo muito mais, como o Jones coloca no vídeo dele, né, em micro-resistências. Então você está o tempo inteiro, né, querendo ou não, você está numa posição passiva e disfarçadamente alguns pós-modernos colocam essas posições passivas como posições ativas, termina invertendo as coisas. Então você está sempre reagindo à opressão, reagindo à exploração, e você nunca pauta um programa, um projeto, porque meio que pautar esse projeto seria você retomar grandes narrativas, você retomar um processo de totalização da vida social, que por si só é visto pelos pós-modernos como inerentemente negativos. E isso gera, por óbvio, uma falta de um horizonte político que, ao meu ver, se faz refletir no mundo de hoje nessa ausência de perspectivas de futuro. Então, quando você pega, por exemplo, um autor como Mark Fisher, ele vai falar que um dos problemas do neoliberalismo, e, por exemplo, até da ascensão das depressões, como sintoma do capitalismo, é que você não tem mais horizonte de futuro. O futuro está interditado, né? Então, é o realismo capitalista. É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. O depressivo, ele sofre da mesma forma. Ele não tem perspectiva de futuro. A vida dele é só o agora. Ele não tem horizonte de futuro porque a vida é uma precarização completa, a vida não tem mais nada para frente, então você só vive o agora. Do ponto de vista político, isso aparece nessa ausência de programa político. Quando você se resume só a essa resistência, você perde essa capacidade de articular a imaginação para o futuro. Então, querendo ou não, o comunismo, né, quando Marx pensa, é uma articulação do horizonte para o futuro. É pensar o futuro. Né, como nós queremos o futuro. Se o futuro vai ser exatamente como nós pensamos, dificilmente, né? Porque o ser humano vai criando coisas no meio do caminho. Mas isso não significa que a gente não possa delinear esse futuro, né? Imaginá-lo, né? Perfeito. Bem interessante. Não, acho que esse é um debate crucial para a esquerda. Debate crucial para a esquerda e para a esquerda marxista, né? Para pensar esse horizonte da esquerda marxista. Deixa eu trazer uma questão para ti. Quando eu te convidei, pensei em trazer este tema. Queria o seu olhar interpretativo, que é assim. Tem me chamado muito a atenção esta ascensão da dimensão da propaganda e da agitação, para ficar em duas palavras que a gente acabou de usar, do governismo. Então, aí, tanto o governismo, tanto petista quanto o governismo psolista, que faz uma mobilização cada vez maior das fake news. Está me chamando muito a atenção isso. Um negócio assim que, se você for olhar lá atrás com a Dilma, né, em que tinha talvez muitas questões semelhantes com esse governo Lula 3, mas não existia esse apelo às fake news. Né? Dilma reconhecia as dificuldades, reconhecia os problemas, tinha um olhar muito mais, um diálogo muito mais realista, vamos dizer assim, em relação às questões e aos problemas. E agora a gente tem assistido essa disseminação das fake news, quase que num duplo do bolsonarismo, nesse campo progressista governista. 3 exemplos. O Haddad deu entrevista aqui agora para o ICL, mas isso é comum, não foi nessa entrevista, ele tem falado isso, que ele vende a ideia de que nunca antes na história desse país se pagou tanto BPC como agora, para escapar da crítica, né, do combate ao governo Lula ao BPC. E aí eu comentei aqui, não sei qual é a tua visão, fake news é um pouquinho diferente de mentira, né? Fake news tem sempre elementos de realidade, né, para fazer. Então, de fato, nunca se pagou tanto, só que o que ele não explica é que
Nunca se pagou tanto, porque cada ano é mais que o ano anterior, isso desde o início do século. Então, cada ano vai se pagar mais do que sempre. Segundo, essa história do descarte de alimentos. Então, a gente teve uma mobilização das redes governistas baseada em vídeos falsos, em vídeos que não tem nada a ver. São vídeos, tem vídeo até de 2013, tem vídeo de meados de 2024, e vendendo para as pessoas como se fossem vídeos agora da semana passada, dos últimos dias, dos tais descartes de alimentos. Bom, além da fake news de que quem estaria descartando seria o agronegócio, né? E o terceiro foi essa história do Plano Safra. Na quinta-feira sai uma decisão de suspender o Plano Safra e as redes governistas enlouquecem, dizendo que é o governo confrontando o agronegócio, que agora o negócio vai e tal. E não era nada daquilo. No dia seguinte, o Haddad estava anunciando mais 4 bi para o Plano Safra. Foi um problema meramente ali administrativo. Então, essa tem me chamado a atenção, essa ascensão das fake news nesse universo da comunicação governista, progressista. Como é que você olha esse assunto? Eu chamo isso de bolsonarização do campo petista, né? E chamo esses elementos que divulgam esses perfis que reproduzem esse tipo de coisa de gados vermelhos, né? Então você tem uma lógica que é assimilada. E isso faz parte exatamente disso que a gente estava conversando anteriormente, né? Se tem uma mazela importante do pós-modernismo, mais do que o pessoal fica falando, por exemplo, de pautas identitárias ou esse tipo de coisa, eu acho que a mazela mais importante é essa quebra da imaginação. Porque isso é justamente um sintoma dessa quebra da imaginação. Então, por exemplo, o petismo como um campo de esquerda, né? Querendo ou não, se constitui como um campo da esquerda, na imaginação popular, na sua história, na sua trajetória. Ele atrofiou tanto a sua imaginação que tudo que ele tem para fazer é uma reprodução daquilo que já existe. E se o que já existe é uma bolsonarização da política, então você se bolsonariza. Então você começa a adotar a mesma estratégia só que um pouco mais sofisticada, né? Não é uma fake news tão bizarra, tão mal construída quanto a do bolsonarismo, né? É uma fake news um pouco mais elaborada, mais bem construída. E, de certa forma, isso vem crescendo e vem se multiplicando e vem ganhando mais força, né? Isso serve para tentar amenizar o baque, ou pelo menos implicitamente tentar amenizar o baque que o PT vem sofrendo enquanto força política, mas eu acho que tem um efeito grave muito importante, né? Se, por um lado, você mantém a sua base ali de pessoas que não querem abrir mão do petismo colada a você por essa inserção de gado, né? Essa lógica de gado que vai se criando. Por outro lado, ela é inefetiva politicamente, porque o petismo não tem nada a oferecer. Querendo ou não, por exemplo, o petismo aparece como defensor de um problema para as pessoas, né? Enquanto o bolsonarismo diz, vamos acabar com tudo isso que está aí, e se você pensar racionalmente, você precisa acabar com tudo isso que está aí mesmo, porque está horrível, né? Você tem que acabar com esse sistema, você tem que acabar com uma série de coisas que são um problema para as pessoas. Por exemplo, isso fica explícito, por exemplo, na crítica ao judiciário. A extrema-direita se apropria da crítica do judiciário, que era da esquerda, se apropria a crítica das grandes mídias, que era da esquerda. Né? Então, isso vai se perdendo e o PT vai passando a ser uma força aliada ao sistema. E isso perde completamente a força. Né? Enquanto a extrema-direita, mesmo na sua lógica de fake news, está apontando uma insatisfação que cola na insatisfação popular, ainda que de uma maneira reacionária. E esse é o problema. Então, o PT tenta se adequar a essa lógica política, que é essa lógica de bolsonarização, mas ele nunca vai se acolar completamente por um motivo muito simples. Porque ele nunca, jamais vai ser aceito nesse clube. Então, por mais que ele agrade, tente justificar as suas articulações com o mercado, com o agro, com os banqueiros, com a grande burguesia nacional, com a grande mídia, para a sua base, a ponto de inventar mentiras, fake news e circular todo um programa, que é um programa da grande burguesia, essa grande burguesia nunca vai aceitar o PT. Ela tolera. Ela vai manipular essa tolerância e essa tentativa de agrado ao seu favor
mas em troca não dá nada. E esse rebaixamento vai se tornando tamanho que a gente vê o que a gente encontra hoje. Um governo completamente rendido, mas que tem prazer na sua rendição. E a gente vê isso nesse processo de fake news, a gente vê isso em cada entrevista de Haddad, a gente vê isso em declarações de membros da equipe econômica. Então, a gente tem esse processo que mostra a falência, né? Que é um pouco o tema central do que o Jones quis abordar no Cinismo e Morte da Esquerda, que é nada mais, nada menos do que isso. É a falência da esquerda de ser ela a guardiã da imaginação popular de uma alternativa às coisas como são. E que não é um processo brasileiro, né? Quando a gente olha o Partido Democrata nos Estados Unidos, quando a gente olha a social-democracia alemã com essa derrota que teve agora, quando olha o peronismo lá na Argentina, você vê que é um processo global, né? Dessas forças que foram de esquerda e que vieram progressivamente para a centro-esquerda e para o centro, que capitulam, né? Que acabam capitulando e abrem elas mesmas espaço para a extrema-direita, né? Sim, é um processo global. Tanto que, inclusive, você sempre usa esse exemplo aqui, que onde teve um pouco mais de dificuldade, onde teve resistência à extrema-direita, foi onde teve uma esquerda que se radicalizou. Um exemplo, talvez, mais concreto, recente, foi o da França. Então, onde teve alguma força de esquerda mais radical se mobilizando e se contrapondo, houve, apesar da rasteira que o Macron dá ali, faz toda uma manipulação, que as instituições francesas se calam em prol da direita, houve alguma resistência que foi efetiva em determinado momento. Então, só há resistência só há combate à extrema-direita onde há uma esquerda radical organizada, efetiva e mobilizada, com impacto popular. Sem isso, com essa esquerda moderadíssima, que vai adentrando na linguagem e no jogo político da direita e da extrema-direita, ela é engolida. A gente não tem nada a dizer como esquerda quando a gente adota o discurso da direita como nosso. É isso aí. Não tem mesmo. Isso é fim de linha. Eribaldo Maia. Bom, de vez em quando vai estar aqui do Manhã Brasil, evidentemente, mas sexta-feira imperdível, o Dialética do Pop, toda sexta-feira aqui no canal Jones Manuel. Obrigado, Eribaldo. Boa semana para ti. Obrigado, Mauro. Bom trabalho, boa semana e boa semana para os ouvintes também.